Boa noite, turma. Hoje nós vamos resolver o nosso quiz deixado na última aula, tá? Da parte de piso, revestimento e pintura. Eu vou exibir minha tela para vocês. Então, vamos lá. Com relação ao preparo de argamas inorgânicas para execução de revestimentos de paredes e tetos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. O volume de produção de argamassa de cimento ou mista deve ser controlado de modo que seja utilizado em prazo máximo de 2 horas e meia. Verdade, tá, pessoal? Isso aqui tá na NBR 7200. Tá? O tempo que a gente pode usar no máximo a argamassa é 2 horas e meia. Para temperaturas acima de 30 graus, forte insolação direta sobre o estoque de argamassa ou umidade relativa do ar inferior a 50%, o prazo para a utilização de argamassa deve ser reduzido para 1 hora e 30 minutos. Também é verdade, tá, pessoal? Tá? Conforme essa norma 7200 aqui, tá? Para esse caso extremo, temperaturas acima de 30 graus, né, com uma insolação forte, ou no caso de uma umidade relativa do ar baixa, né, o tempo é reduzido para 1 hora e meia. Os prazos estabelecidos para a utilização das argamassas após a mistura podem ser aumentados pelo emprego de aditivos retardadores. Também é verdade. Pessoal, hoje em dia, nós temos uma tecnologia, tanto para argamassas, para concreto, muitos aditivos que a indústria química nos oferece hoje, né? Nós temos superplastificantes que propiciam maior plasticidade. A gente tem concretos e argamassas autoadensáveis hoje. E da mesma forma nós temos, né, aditivos do tipo retardadores de pega, como é o colocado aqui na afirmativa. Tá? Essa afirmativa é verdadeira, tá? Que hoje a gente tem essa possibilidade, sim, de estender o prazo para a utilização. Acelerador de pega também, lembrando que a gente tem uma obra aí que a gente tem que acelerar, a gente precisa ter uma agilidade maior, como no caso aí de um muro de arrimo, que eu estou acompanhando uma obra. A empresa está usando, sim, acelerador de pega para dar uma celeridade e um avanço nas etapas, os serviços que são feitos, né? Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Para cobrimento de emboço, propiciando uma superfície fina que permita receber o acabamento, é indicada a argamassa, propiciando uma superfície fina que permita receber o acabamento. A gente sabe que é o reboco, né? Por quê? A primeira alternativa aí, para assentamento de alvenaria. A gente sabe que a argamassa usada para essa finalidade aqui, ela é indicada para ligação de elementos de alvenaria, né? Tanto bloco como tijolos. Decorativa em monocamada. Essa aqui, pessoal, ela é a mais aplicada em fachadas, tá? Podendo ser aplicada em uma única camada sobre blocos cerâmicos ou de concreto e também sobre superfície de concreto com chapisco rolado. De regularização, a gente sabe que esse tipo de argamassa, na verdade, tem a finalidade justamente de corrigir irregularidades, tá? Corrigir irregularidades e até a questão de caimento de piso. Corrigir irregularidades. E caimento do piso. A gente tem, né, um percentual aí para, tipo, ralinho de banheiro, 1,5%, 2%, né? Então, é a argamassa de regularização que é utilizada. Para chapisco, tem a função de preparo da base, né?
pode ser aplicado tanto de forma contínua ou descontínua, que a gente já discutiu sobre isso, com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhoria também da aderência do revestimento. Tá? E, né, o reboco, que a gente já sabe, né, utilizado para cobrimento do emboço, que propicia, sim, uma superfície que permita receber o acabamento, o revestimento decorativo, ou que se constitua no acabamento final. Então, essa é a questão verdadeira, reboco. A norma ABNT-NBR 13.749, que é a referente revestimento de paredes e teto de argamassas inorgânicas, especificação, apresenta em seu anexo A, informativo, alguns fenômenos patológicos, juntamente com as suas possíveis causas, que podem ser observados em período breve após a aplicação do revestimento. Um desses fenômenos patológicos é a pulverulência, que pode ser causada, de acordo com essa norma, entre outros motivos, por... Será a presença de concreções ferruginosas na areia? Não, tá, pessoal? Segundo a norma, a presença desse tipo de concreção ferruginosa de areia é uma das causas das vesículas. Tá? Traço pobre em aglomerante. Verdadeiro, pessoal. A pulverulência ela pode ser sim causada por um traço pobre em aglomerante, tá? Excesso de finos, justamente por isso que é chamado pulverulência, e também carbonatação insuficiente da cal. Carbonatação insuficiente da cal. Tá? Então, sobre o fenômeno da pulverulência, pode ser sim questão do traço pobre em aglomerante, excesso de fino no agregado e carbonatação insuficiente da cal. Excesso de desempenamento. Na verdade, pessoal, esse processo aqui de desempenar demais, ele leva a causar fissuras. É outro fenômeno patológico, né? Pode levar a causar fissuras mapeadas no revestimento. Retração da argamassa de assentamento. Esse tipo de problema também leva a fissuras. Ó, tanto a letra C e a D. E, por último, oxidação da pirita presente na areia. Dentre os elementos presentes na areia. Pode gerar empolas pequenas no revestimento, sim. Tá? É outro tipo de problema. Empolas pequenas. Opa! Às vezes acontece isso na mesa de utilizador. Depois vocês veem na internet para entender isso aqui melhor. Oxidação da pirita, para quem não teve já essa visão prática em algum caso. A resistência à abrasão representa a resistência ao desgaste superficial causado pelo movimento de pessoas e objetos. Informe se é falso ou verdadeiro, o que se afirma abaixo, e a seguir indique a sequência correta. A cerâmica esmaltada à abrasão é medida por um método que prevê a utilização de um abrasímetro que provoca desgaste por meio de esferas de aço e material abrasivo. Verdade. Tá. NBR 3.818, tá? Apresenta-se um desses métodos aí para determinar a resistência à abrasão superficial, com o uso de abrasímetro, né, que utiliza esfera de aço, conforme falei na questão, e material abrasivo para gerar um desgaste sobre a superfície esmaltada. Então, está correta essa afirmativa. Os testes de abrasão não devem ser feitos em cerâmicas não esmaltadas. Pessoal, na verdade, os testes de abrasão eles podem ser feitos tanto em cerâmica esmaltada quanto em cerâmica não esmaltada, tá? O que deixou essa
questão falsa foi a utilização desse advérbio negativo aqui. Então, os testes de abrasão, eles devem ser feitos em cerâmicas, podem ser feitos tanto em cerâmica esmaltada quanto não esmaltada. A abrasão PI4 com resistência média alta é usada em cozinhas, corredores e halls. A gente viu as definições certinho na aula passada, né? Conforme a gente aumenta o grau do PI, a gente verifica que é para tráfego mais pesado, né? O PI4, em específico, ele é recomendado para ambientes residenciais, tá? Todas as dependências e comerciais com alto tráfego, não média alta. Alto tráfego, tá? E pode ser usado também em áreas internas e externas. Alguns exemplos aí que a gente já viu na aula: restaurante, churrascaria, loja, né, ambientes comerciais, né? Bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas, exposições abertas ao público, etc. Dentre outras dependências aí, tá? Que esses ambientes não tá ok com relação ao que foi pedido aqui, PI4. Então, alternativa falsa. Logo, a sequência aqui correta é VFF, letra D. De acordo com a norma BNT-NBR 9817, que se refere à execução de piso com revestimento cerâmico, procedimento, os pisos cerâmicos devem ser estocados em local plano e firme, ao abrigo das intempéries, para que as embalagens originais sejam preservadas, compondo pilhas com altura máxima de... Então, pessoal, conforme essa normativa que fala aqui no enunciado, se nós entrarmos lá, nós vamos ver que ela estabelece que os pisos cerâmicos, né, devem ser, sim, estocados em local plano e firme, ao abrigo das intempéries, para que as embalagens originais sejam preservadas, compondo pilhas com altura máxima de 2 metros. 2 metros, tá, pessoal? Isso é bem dos dizeres da norma mesmo. A gente sabe que às vezes o pessoal acaba colocando mais, né? A questão da integridade mesmo do material, né? Importante levar em consideração essas normas, pessoal. No revestimento de uma parede, o tipo de argamassa, mesmo cimento, né? Você vê aí, tá 20 sacos empilhado, mais de 10, tá? Pela quantidade de dias que fala lá na norma que limita, né? Infelizmente, o pessoal não segue para tudo, né? Só não se atenta aos detalhes aí das normas. No revestimento de uma parede, o tipo de argamassa que atua como superfície de suporte para a pintura, apresentando superfície lisa e regular, desculpe, de pouca espessura, é o reboco, pessoal. A gente sabe, né, das outras questões, do que nós já discutimos em outras aulas. Porque a argamassa adjunta, ela tem a função de unir elementos, né, da construção, tais como blocos e tijolos, né. O reboco, nós já falamos, né, que é a camada de revestimento utilizada para cobrimento do embolso. A gente até falou SER, uma sigla para vocês memorizarem, né, chapisco, embolso, reboco. Então, o reboco cobre o embolso, né, propiciando, se a gente considerar aqui que a alvenaria é aqui, né, propiciando então uma superfície que permita receber o revestimento decorativo ou, né, que se constitua no acabamento final. Também atua como superfície de suporte para pintura, portanto, com aspecto agradável. Superfície perfeitamente lisa e irregular, com pouca porosidade, de pequena espessura, da ordem de 2 milímetros, tá? E letra C, argamassa de aderência. Na verdade, o pessoal também chama aqui, que é o chapisco, né?
A finalidade principal dele já está aqui na alternativa, que é a camada de preparo da base aplicada, né, que é a primeira letra aqui, né, de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento, conforme nós já falamos anteriormente. O emboço, pessoal, também é conhecido aí como argamassa de regularização, né? A letra D e E é equivalente, na verdade, né? É a camada, né, executada para cobrir e regularizar a superfície da base. O chapisco, né, que nós já comentamos aí nas outras questões. Propiciando uma superfície que permita receber a outra camada de reboco ou revestimento decorativa, que se constitua no acabamento final. Bem tranquilinho. Tá repetitivo essas questões. Você vê que cada, né, tipo de concurso aí aborda de uma forma, mas o CN que traz as questões é parecido, dessa parte de revestimento. Aí, da mesma forma, vem outra questão aí, bem tranquila, tá? Apresentando as camadas de revestimento em uma parede de alvenaria. Nossa parede está aqui. E pede-se, então, de acordo com as numerações, né? 1, 2, 3, para falar o que indica cada número, né? E conforme a nossa regrinha, nosso mnemônico, né? Sério, né? Chapisco, emboço, reboco. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. A gente já comentou bastante aí de cada uma dessas camadas, não faz sentido repetir aqui, tá? Mas a NBR 13.529, ela traz esses conceitos aí relacionados a revestimento, quem quiser dar uma olhada aí, mas é o que nós já conversamos, né? O emboço, ele, né, tem uma função boa aí como capa de chuva, evita infiltração, penetração de água, né? Porém, não impede a ação capilar que transporta a umidade do material de alvenaria à superfície exterior desta. Por isso que é importante a gente fazer impermeabilização, né? E o resto acho que a gente já comentou bastante, né? Tanto o reboco quanto o chapisco, já está bem batido esses temas aí. O contrapiso ou piso morto deve ser executado diretamente sobre a base ou sobre a camada intermediária após um período de, no mínimo, 7 dias após a conclusão da camada imediatamente inferior. A figura abaixo representa a execução do taliscamento, tá, pessoal? Em distâncias máximas de 2,5 metros. NBR 13.753, que trata de revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas, com uso de argamassa colante, né, traz lá uma representação da colocação de taliscas para executar a camada de regularização, né? Então, pessoal, segundo essa norma aqui, o nível superior da camada de regularização deve ser obtido com o auxílio das taliscas, né? Aí chamar taliscamento. Assentadas com a própria argamassa de regularização. Essas taliscas, elas devem ser assentadas com base em uma referência de nível, estando suas cotas de arrasamento condicionadas à espessura máxima admitida para a camada de regularização, ao caimento e a cota final especificada para o piso acabado. Tá? Elas devem ser assentadas em todos os cantos, respeitando-se o espaçamento máximo de 2,5 metros das taliscas intermediárias. Né? Logo que a gente bate o olho aqui, a gente já, né, faria essa analogia aí, que é o processo de taliscamento, né? Bem tranquilo também. Então, vamos lá para a próxima. De acordo com a ANBR 15.156, sobre pintura industrial, terminologia, assinale a alternativa incorreta.
Sempre importante grifar, pessoal, quando no enunciado estiver pedindo, né, seja questão incorreta, para não errar, né? Às vezes o aluno vai e já marca a primeira assertiva, né, porque vê que é verdadeira, mas não observou o que foi pedido no enunciado. Vamos lá. A tinta de fundo, primer, é aquela que tem propriedades anticorrosivas adequada para aplicação direta sobre a superfície e como base para demãos subsequentes. O emassamento aí. Tá correta, viu, pessoal? Como tá pedindo incorreta, então a gente marca o oposto, né? Mas o que está falando aqui nessa afirmação é correto. Vamos para a próxima. A tinta bicomponente é um produto apresentado em dois componentes. O nome fala, né? Bicomponente, cuja mistura obrigatória resulta em reação de polimerização e cura da película. Também está correto, viu, pessoal? Isso aqui é tudo dessa normativa, viu? Não vou entrar em detalhes aqui para discutir o fenômeno de polimerização e cura de película para não fugir tanto do que se pretende na correção do quiz, tá? Tá ok, de acordo com a norma. A tinta antiderrapante é aquela que incorpora abrasivos em sua fórmula ou após sua aplicação com a finalidade de impedir a derrapagem. Bem tranquilo também, pessoal. Tá correta essa afirmação aqui. O próprio nome diz, né? Impedir derrapagem. A tinta fosforescente é aquela que emite luz ao se incidir sobre ela um feixe luminoso, cessando quando a fonte de luz cessa. Pessoal, na verdade, a emissão continua mesmo após cessada a ação da luz, tá? Se vocês olharem nessa norma aqui, vocês vão ver lá que a definição de tinta fosforescente, né, é a tinta que emite luz ao se incidir sobre ela um feixe luminoso, porém ela continua mesmo quando cessa a ação da fonte de luz. Tá? E o que está falando aqui que cessa quando a fonte de luz cessa seria, na verdade, a tinta fluorescente. Opa! Tinta fluorescente. Vou grifar aqui. Quando a fonte de luz cessa. Né? Em que fala lá sobre a tinta fluorescente. Tinta que emite luz ao incidir sobre ela um feixe luminoso, cessando quando a fonte de luz cessa. Então, não há que se confundir. Fosforescente é diferente de fluorescente. Fosforescente continua independente da fonte de luz cessar ou não, tá? E a fluorescente, se cessar a fonte de luz, né? Conforme fala, ela também cessa. E tinta anti-incrustante. Então, a questão que pede é a incorreta, então é essa daqui. A tinta anti-incrustante é aquela que contém aditivos que impedem a incrustação de organismos marinhos. Bem tranquilo também, essa questão aqui, ela está de acordo com os dizeres da norma, então ela é verdadeira, como o enunciado pede a alternativa incorreta, portanto ela é falsa, né? Ok? Bem tranquilo, vamos para a próxima questão. O depósito pulverulento de coloração esbranquiçada formado na superfície do filme, causado pela degradação do veículo, da pintura de uma parede, é considerado calcinação? Sim, pessoal, já de cara é isso. Né? É sim uma patologia, né, caracterizada pelo depósito pulverulento de coloração esbranquiçada, né, conforme fala aqui, formado na superfície do filme, causado pela degradação do veículo da pintura de uma parede. Alguns confundem o fenômeno de eflorescência. Na verdade, ele é caracterizado, pessoal, por manchas esbranquiçadas. Esbranquiçadas, né, na superfície pintada, e ela ocorre
quando é realizada a aplicação da tinta na superfície úmida ou devido a algum tipo de infiltração, né? Então, a gente tem uma diferença aí em relação à eflorescência. Alguns poderiam marcar aqui. Desculpem. Eu vou escrever isso daqui para não confundir. Ó, a eflorescência ocorre quando é realizada, realizado o emprego da tinta na superfície úmida ou devido a algum tipo de infiltração. Tá? Então, também não é. Empolamento, pessoal, empolamento a gente discutiu nas primeiras aulas nossas aí de serviços preliminares até, né? O empolamento, pessoal, tem a ver lá com a parte de terraplanagem, né? Que a gente faz a remoção de uma parte de solo e ele tem aquela expansão volumétrica, vamos dizer assim. Mas no caso de falar sobre patologias, né, para não confundir, o empolamento ele é a formação de bolhas na superfície do acabamento proveniente de líquidos ou gases, tá? Então, vou colocar aqui só para vocês terem a definição dessa manifestação patológica aí, tá? Formação de bolhas na superfície do acabamento proveniente de líquidos ou gases. E, por último, e não menos importante, a gente tem o craqueamento, tá? Que é um defeito na película seca, sob a forma de fendas ou fissuras com ou sem exposição do substrato. Vou escrever aqui embaixo, até marcar com outra cor aqui, para não... Craqueamento, o que que vem a ser? Defeito na película seca, sob a forma de fendas ou fissuras com ou sem exposição do substrato. O que é substrato, professora? É a superfície que você estiver aplicando, né? Na alvenaria, na esquadria, né? Seja um elemento estrutural aí de concreto também. Então é isso aí, dessa parte de craqueamento. É a definição formal. Depois é importante vocês pesquisarem essas manifestações patológicas para vocês terem uma ideia do que é cada coisa, né? Ajuda a fixar melhor até esses conceitos, essas definições. Agora a gente está chegando aí nas últimas questões, tá? Para o serviço de pintura externa sobre argamassa de reboco novo, é recomendável executar a pintura quando a argamassa de reboco ainda se encontra úmida. Pessoal, a gente tem, de acordo com a NBR 13.245, tá? Referente à aplicação de pintura na superfície, deve estar em bom estado, tá?
Ou seja, tem que estar firme, coesa, limpa e seca. Sem poeira, sem gordura, né? Graxa, sabão ou mofo. Então, tornou essa questão falsa aqui, colocou a questão de estar úmida, não pode. Executar a pintura com temperatura acima de 42 graus. Absurdo, né? Para acelerar a secagem. Pessoal, segundo recomendações dessa mesma normativa, 3.245, deve-se respeitar o intervalo de temperatura de 10 a 40 graus Celsius. Executar pinturas em dias com ventos fortes e poeira. Pessoal, tanto a questão de vento forte, né, a questão de partículas suspensas no ar e poeira são facilmente transportadas para a superfície, o que vai interferir no serviço, na qualidade final da pintura. Então, a gente não quer isso. Tá? Também falsa essa questão aqui, né? Poeira, a gente não quer isso, né? Executar a pintura com umidade excessiva do ar, acima de 95%. Pessoal, também, segundo essa mesma normativa, ela fala que a umidade do ar deve ser inferior a 90%. A umidade do ar deve ser inferior a 90%, não acima de 95%. Também falsa. Então, a alternativa que restou é a letra E, executar a pintura após a secagem e cura da argamassa de reboco. Então, pessoal, para a pintura em reboco, emboço ou concreto recém-executado, deve-se aguardar aí a cura e a secagem por no mínimo 30 dias. O pessoal não respeita esse tempo, a gente sabe disso, né? Então, vamos dessa mesma normativa, se vocês quiserem dar uma lida nessa norma, é importante para conhecimento de vocês. A madeira utilizada em batentes que receberão acabamento em verniz deve possuir a seguinte característica. Só trocar a cor da caneta aqui para melhorar o aspecto. Deve possuir a seguinte característica: estar seca e com teor de umidade em equilíbrio com o ambiente. Verdadeiro, pessoal. A madeira seca ela facilita o lixamento, né, o serviço de lixamento, e absorve também melhor a pintura, verniz e outros materiais de acabamento que se pretender utilizar, né? Estar com poeiras e bolores superficiais para facilitar o espalhamento do verniz. Só muitas coisas absurdas aí escritas, né? A gente sabe que tanto a poeira quanto o bolor dificulta a penetração de verniz na madeira. A gente não quer essas impurezas aí, né? Então, falso. Apresentar farpas para melhorar a aderência do verniz. Pessoal, as farpas elas não melhoram a aderência do verniz, né? Além disso, elas deixam o acabamento com má qualidade. A gente vê esteticamente muito ruim quando tiver esses defeitos aqui. Também falso. O teor de umidade elevado, ó, que fala aqui na letra D, né? Para diminuir o tempo de secagem do verniz. A gente acabou de ver na última questão, né? Também para a questão de madeira, é maléfico, porque dificulta a aderência à secagem do verniz. Então, também tem que ter um teor médio no tempo de secagem do verniz. Falso também. Porque dificulta a aderência e secagem do verniz. Coisas que só por bom senso já daria para matar, né? Essa questão. Apresentar fendas e fissuras para facilitar a penetração do verniz. Pessoal, tanto as fendas e fissuras, elas não facilitam a penetração do verniz. Também deixa o acabamento com má qualidade, né? Então, também falso essa questão. Então, pessoal, a gente termina aqui essa parte de correção do nosso quiz, tá? Que a gente viu
de forma geral aí, tanto a parte de piso, revestimento e pintura, bem tranquilo. Importante vocês darem uma olhada aí nessas normas que nós fomos citando ao longo aí das nossas correções, das nossas resoluções de pequenos problemas. Tá? Bons estudos para vocês e eu recomendo que façam uma revisão dos passos de cada, né, das etapas que a gente veio fazendo, das quantificações, porque embora muitos aí considerem tranquilo, mas é fundamental ter bem fundamentado em mente para não cometer erros aí nas etapas de quantificação. E claro, sempre importante aí ter conhecimento das normas, né? É importante realizar a leitura delas. Então é isso por hoje. Bons estudos. Abraço.